Olá pessoal, tudo bem? No assunto de hoje, nós vamos ver raízes exatas e aproximadas. Então, antes da gente ver esse assunto, eu aconselho que vocês deem uma olhada no meu último vídeo sobre potenciação. Se vocês estão com alguma dúvida nessa matéria de potenciação, vai ser muito importante que vocês tirem essas dúvidas antes da gente entrar no conteúdo de raízes. Por quê? Olha só, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, a gente consegue fazer um paralelo muito forte entre essas duas operações. Olha só, aqui eu tenho uma operação de potenciação e aqui eu tenho uma operação de radiciação. Prestem atenção. Aqui eu tenho 4 elevado a 3 é igual a 64. Então, para quem não lembra como que eu faço esse tipo de operação, o 4 elevado a 3 significa que eu estou pegando 4 e multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4 é igual a 64. Beleza? Então, nessa operação eu tenho que o 4 ele se chama base, o 3 se chama expoente e o resultado dessa operação se chama potência. Tá bom? Paralelo a isso, olhem só para vocês verem que interessante. Eu tenho aqui a raiz cúbica de 64. Por que eu sei que a raiz cúbica de 64 é igual a 4? Pelo mesmo motivo. Eu tenho que achar um número que eu multiplico ele por ele de novo, porque o índice aqui é 3, e o resultado de 64. Então, seria isso daqui. Eu tenho que achar um número que multiplicado por ele e multiplicado por ele novamente, dê 64. Então, no caso, a raiz cúbica de 64 é 4 por causa disso. Tá bom? Então, a gente consegue fazer um paralelo muito forte. Olha só, a base do meu número apareceu na raiz. Apareceu como resultado dessa radiciação. A minha potência apareceu dentro da minha raiz, sendo que esse valor se chama radicando, nesse caso aqui, nessa operação. E o meu expoente, ele é o índice da minha raiz. Então, a gente consegue fazer um paralelo muito forte entre essas duas operações. Tá bom? Agora, vamos ver como transferir um número que está na forma de potência para um número que está na forma de raiz e vice-versa. Se a gente consegue fazer um paralelo entre essas duas operações, provavelmente a gente vai conseguir transformar um número que está em potência para um número que está em raiz e um número que está em raiz para um número que está em potência. Então, olha só. Então, pessoal, agora que nós já sabemos qual é a ideia para você resolver uma raiz e como faz para você resolver uma potência, e também nós sabemos o paralelismo entre essas duas operações, tanto a operação de potência quanto a operação de raiz, vamos ver como você consegue transformar um número que está em forma de potência para um número que está em forma de raiz e vice-versa. Tá bom? Então, olha só, todos esses números que eu escrevi aqui, são ao todo 7 números, esses números são iguais, tá bom? Eles são os mesmos números escritos de forma diferente. Então, olha só, primeiro eu escrevi o 2. O 2, nós podemos escrever ele como a raiz cúbica de 8. Por quê? Lembrando a nossa aula passada, aquela aula de potenciação, 2 ao cubo significa 2
vezes 2 vezes 2. E o resultado disso é 8. Então, pelo quadro passado, nós não vimos que, para a gente resolver uma raiz, nós temos que pegar um número que, multiplicando ele pela quantidade de vezes do índice, vai dar o número do radicando. Então, o número que eu multiplico pela quantidade de vezes do índice, que vai dar o número do radicando aqui, é o 2. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Só que agora eu quero transformar esse 8 em uma potência. Então, nós já vimos que o 8 pode ser escrito como 2 elevado a 3. Então, eu peguei o 8 e transformei em 2 elevado a 3. Tá bom? Olha só que interessante. Esse valor, para eu tirar essa raiz daqui, eu passo o 3, que é o meu expoente do radicando, para cima, e o índice da minha raiz para baixo. Eu vou manter essa base e escrever esses dois números como uma fração, na forma que o expoente do meu radicando vai para o numerador e o índice da minha raiz vai para o denominador, tá bom? Então, escrever esse número, ou esse número, esses dois estão em forma de raiz, como essa potência, é a mesma coisa, tá bom? E olha só, se eu pegar essa fração e simplificá-la, então se eu simplificar o 3 com 3, 3 dividido por 3 é 1. Então, eu vou chegar aqui nesse 1, 2 elevado a 1 é igual a 2, beleza? Então, pelo que vocês viram aí, esses números são iguais, tá? Então, por isso que nós achamos que a resolução da raiz cúbica de 8 é igual a 2. Só que vocês viram que aqui eu transformei o 8 em uma potência. Então, esse 8 virou 2 elevado a 3. Só que eu já poderia ter feito esse número em forma de potência já direto. Eu não precisava de ter transformado esse 8 em uma potência ali de 3, tá bom? Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que eu ia chegar no resultado 2. Só que eu poderia ter feito direto. Olha só, o expoente do meu número aqui de dentro, ele é 1. Mesmo que eu não escreva o expoente aqui, vocês já precisam de saber que tem um 1 aqui. Então, se eu pegar esse 1 e usar a regra que eu fiz ali, o 1 vai para o numerador e o 3 para o denominador. Então, eu escrever a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa de eu escrever 8 elevado a 1/3. Tá bom? Então, esse foi o exemplo numérico, só que na forma geral, eu vou ter isso daqui. A raiz, a gente costuma usar o termo aqui, n, para falar raiz é enésima, mas vamos pensar que o índice é x mesmo. Uma raiz de y elevado a z, onde x pode ser um número qualquer, o y também um número qualquer, e o z também um número qualquer, eu consigo transformá-la para y elevado a z sobre x, tá bom? Então, mais uma vez, o expoente do meu radicando vai aqui para o numerador. O índice da minha raiz vai para o denominador, tá bom? Então, se vocês não entenderam, vamos ver se com alguns exemplos vocês conseguem fixar isso aqui. Olha só, o exemplo 1, eu tenho a raiz cúbica de 4 elevado a 2, tá bom? Então, para eu transformar esse número em forma de potência, para transformar essa raiz em forma de potência, basta eu manter a base, né? No caso, o radicando vai virar minha base. O expoente do meu radicando vai para o numerador.
o índice da minha raiz para o numerador. Então a raiz cúbica de 4 elevado a 2 é igual a 4 elevado a 2 terços. Beleza? Olha o exemplo 2. A raiz quinta de 73 elevado a 2 vai ser 73 elevado a 2 quintos. É a mesma coisa, tá bom? O 2 vem para o numerador, o 5 para o denominador. Aí, o exemplo 3, eu fiz o inverso. Em vez de passar da raiz para a potência, eu vou passar da potência para a raiz. Vocês vão ver que é importante fazer isso, porque aqui nesse caso, eu consigo encontrar o valor da operação aqui. Então, olha só, 16 elevado a 4 sobre 8. Só que 4 sobre 8, se a gente fizer a simplificação por 4, vai ser igual a 16 elevado a meio, certo? 16 elevado a meio, eu posso escrever como a raiz quadrada de 16. Então, aqui tem o índice 2, e aqui tem o expoente 1, beleza? A gente nem precisa descrever esse expoente aqui. Então, qual número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 16? O 4, certo? Se eu fizer 4 vezes 4, eu encontro 16. Então, 16 elevado a 4 sobre 8 é igual a 4. Beleza? Então, pessoal, para a gente finalizar essa parte de raiz, eu montei aqui duas tabelas, onde eu vou ter raiz quadrada e raiz cúbica, tá bom? Essas raízes são exatas, vão de 1 até 100, no caso eu vou achar as raízes de 1 até 10, e as raízes cúbicas de 1 até 1000, que eu vou achar as raízes exatas de 1 até 10, tá bom? Então, olha só, a raiz quadrada de 1 é 1, por quê? Porque quando eu faço 1 vezes 1, eu acho 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Quando eu faço 2 vezes 2 é 4. Então é sempre aquela lógica que eu já tinha passado naquele primeiro quadro. Eu tenho que achar um número que por ele mesmo vai dar o valor do radicando. No caso, quando a raiz é quadrada. Então olha só, qual que é a raiz quadrada de 25? Eu encontro um valor que eu multiplico ele por ele mesmo e vai dar 25. No caso, 5. 5 vezes 5 igual a 25. A raiz quadrada de 81, por exemplo. Por que a raiz quadrada de 81 é 9? Porque quando eu faço 9 vezes 9, eu acho 81. Beleza? E a mesma lógica eu sigo quando eu encontro as raízes cúbicas. Olha só, por que a raiz cúbica de 1 é igual a 1? Porque quando eu faço 1 vezes 1 vezes 1, eu acho 1. Por que eu sei que a raiz cúbica de 8 é igual a 2? Porque quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, eu encontro 8. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então, olha só, a raiz cúbica de 125, por exemplo. A raiz cúbica de 125 é igual a 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5, 5 vezes 5 é 25, 5 vai 2. 5 vezes 2 é 10, 10 mais 2, 12. Então 25 vezes 5 é igual a 5, é igual a 125. Então por isso que a raiz cúbica de 125 é igual a 5. E assim por diante, tá? A raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Beleza? Então, você pode me perguntar o seguinte, mas e quando as raízes não forem exatas? Quando a raiz não for exata, o que eu faço? Então, por exemplo, qual que seria a raiz quadrada de 20? Seria um pouquinho complicado de achar, né? Entre aspas. Eu já falo com vocês que o valor exato da raiz quadrada de 20, ele vai ser impossível de encontrar. Por quê? Não é o nosso assunto de hoje,
mas a raiz quadrada de 20 é um número irracional. Então seria como o número π, ele é um número irracional, ou seja, ele vai ser uma dízima aperiódica. Então a gente pode encontrar um valor ali aproximado. Não se preocupe com isso, porque não é a aula, não é o assunto de hoje, tá? Mas vocês precisam de saber que não tem como achar o valor exato dessa raiz. Só que a gente pode achar um valor aproximado. Então como que a gente vai fazer isso? Olha só, vamos encontrar o seu valor aproximado. Eu sei, se eu for olhar na minha tabela aqui, que a raiz quadrada de 20, ela vai estar entre a raiz quadrada de 16 e entre a raiz quadrada de 25. Vocês concordam comigo, gente? Olha só, a raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 16 é 4. Então esse número está só aumentando. Então induz a gente a pensar que a raiz quadrada de 20 vai ser um número que está entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Só que nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4. Nós não sabemos qual é a raiz quadrada de 20, mas nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é 5. Isso induz a gente pensar que a raiz quadrada de 20 vai ser um número que está entre 4 e 5, certo? Beleza. Então vamos pensar. Um número que está entre 4 e 5 vai ser um número que eu posso chamar ele de 4, alguma coisa. Correto? 4,5, 4,4, 4,6, não sei. Então vamos usar a lógica da raiz para a gente encontrar esse valor aproximado. Tá bom? Então vamos pensar. 20 está a 5 unidades de 25. E 20 está a 4 unidades de 16. Então, mesmo que pareça que está ali mais ou menos no meio, entre 16 e 25, ele está um pouquinho mais para o 16. Beleza? Então, vamos pensar que a raiz de 20 pode ser mais ou menos 4,4. Seria um número que está entre 4 e 5, mas um pouquinho mais beirado por 4. E vamos verificar se ele vai chegar próximo mesmo. Então a gente pega lá 4,4 vezes 4,4. Beleza? Então como que eu faço essa operação? Vou fazer uma multiplicação normal e depois eu ando duas vírgulas. Então 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4, 16 novamente, mais 1, 17. Beleza? Abaixo um zero. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. 6 mais 0 é 6. 7 mais 6 é igual a 13, então vai 1. 7 mais 1, 8. Mais 1, 9. E abaixo 1. Como eu tenho que andar duas vírgulas, olha só. O 4,4 vezes 4,4 é 19,36. 19,36 é uma aproximação boa. Tá? Então, só para a gente ver, vamos pensar no 4,5. Só que se eu pensasse que o 4,4 seria uma raiz aproximada, já estava um valor bom. Mas vamos pensar no 4,5. 4,5 vezes 4,5, 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 4 dá 20. Mais 2, 22. Abaixo um zero. 4 vezes 5 é 20. Então sobe 2 de novo.
4 vezes 4, 16, 17, 18. Então, é 5, 2, 0, 1 e abaixo 2. Anda 2 vírgulas. Olha só, o 4,5 passou, ficou 20,25. Então, a gente já começa a pensar que a raiz quadrada de 20 vai ser um número que está entre 4,4 e 4,5. Tá bom? Então a gente pensa aí que seria 4,4 alguma coisa. Então, para ficar no meio termo, para a gente aproximar esse valor, a gente coloca 4,45. Beleza? Então, esse símbolo de igual, eu nunca vou conseguir encontrar. Então, a gente coloca esse tio em cima do igual para falar que a raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,45. Resumindo, nós podemos fazer contas aqui, ficar fazendo conta aqui infinitamente. Nós nunca vamos encontrar um valor para essa raiz, tá bom? Porque ele é um número irracional. Um dia vocês vão ver o que são os números irracionais. Só que nós já achamos um valor aproximado. Achamos que a raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,45. Beleza? Então eu vou passar alguns exercícios. Vocês tentem fazer esses exercícios. Conforme for, eu vou fazer a correção desses exercícios na aula virtual. Só que lembrem-se que eu marquei para quarta-feira da semana que vem. Eu não me lembro a data certinha, mas eu acho que, se eu não me engano, é dia 15 de abril, alguns exercícios agendados do positivo ON. Então, a trilha da unidade 1 já está marcada para quarta-feira. Então, pessoal, tentem fazer aquela trilha, porque aquela trilha é avaliativa, beleza? Não deixem de fazer aqueles exercícios lá. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, mesmo eu vou deixar alguns exercícios aqui. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Tá bom? Então, um beijão para vocês. Vão estudar, não deixa de estudar não. Qualquer coisa, vocês me chamam aí pelas plataformas que eu passei para vocês. E-mail, Google Sala de Aula, aqui no canal do YouTube. Tá ok? Então, fiquem com o exercício aí. Beijão.